Glória a Deus. Nós vamos meditar na palavra aqui do capítulo 2 da carta aos Efésios, do versículo 11 até o versículo 22. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ereis gentios na carne, e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. É assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício tem estado, cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém? Bem, meus irmãos, naquele tempo, diz aqui Paulo, né, que estávamos separados, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel. O que quer dizer isso? Que Israel era uma comunidade que tinha os seus concertos com Deus, tinha compromisso com Deus, enquanto os outras nações não tinham esse compromisso com Deus, não prestavam culto a Deus, não servia a Ele. E o povo de Israel era o povo que havia sido escolhido pelo Senhor, através de Abraão, e veio criando esta comunidade, crescendo de uma maneira tal que, como disse o Senhor a Abraão, disse: assim como a areia da praia, ninguém pode contar, assim também será a tua descendência. Né? Então, essa comunidade de Israel era o povo que tinha o concerto de Deus, que promovia a santidade de Deus no meio de todas as nações. Né? E quando Paulo diz aqui que naquele tempo naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo a esperança
e sem Deus no mundo. E era assim que nós estávamos, sem conhecer a Cristo, apenas praticantes de religiosidade, né? Que às vezes algumas pessoas se apresentam, alguns irmãos, como crente, e que se apresentam assim como do mundo que veio, né? Aí alguns dizem assim, eu vim do mundo da criminalidade, eu vim das drogas, outro lá não sei da onde, tá? E você podia observar o que eu sou, da onde eu vim. Eu digo, rapaz, eu também vim do mundo que tu veio. Só que tu veio de uma forma e eu vim de outra. Porque quando tu servia a Satanás com as suas drogas, com as suas criminalidades, eu servia também a ele com a minha idolatria. Adorava a Deus estranho. Né? Eu não matei ninguém, não roubei, nem fiz coisas assim tão perversas, mas eu era um idólatra que virava as costas para Deus, então eu estava no mesmo pecado. Porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado. Agora, há pecado que não será perdoado. Por quê? Porque não há arrependimento. Se houver arrependimento, há perdão de pecado. Pode ser que for, matou, fez o que fez. Se arrependeu e volta, vem para Deus, então seus pecados são perdoados. Como a história daquele rapaz que já falei aqui algumas vezes, que do tempo do Velho Oeste, que foi procurado e aí encontrado e prenderam ele, e a sentença dele era de morte. Guardou lá no cárcere por alguns dias até o julgamento, e o julgamento era sentença de morte. Morte lá na corda, como é que chama ali? A forca, A forca. Então, a população, sentindo pena dele, procuraram o governador, para que o governador desse uma carta de perdão, a carta do perdão, a ele, e libertasse ele da prisão e deixasse ele viver. Porque o povo sabia que o julgamento dele ia ser para condenação de morte, ele ia ser morto. Então fizeram esse apelo e o governador até que aceitou. Disse, eu posso fazer isso, mas antes eu quero conversar com ele. Preparou a carta, botou dentro de uma Bíblia, vestiu-se de pastor e foi lá falar com o homem. E lá ele não recebeu o pastor, que não era pastor, era o governador. E não quis conversa com ele. Ele dizia, pai, eu tenho algo aqui importante nesta Bíblia para te apresentar, para te dar. E ele dizia, eu não quero conversa contigo, eu não quero conversa com o pastor, eu não quero conversa com Bíblia, eu não quero saber de nada. E sai daqui. Aí eu desistiu. Não quer nada, então eu vou voltar. Ele voltou e levou a carta de volta. Depois que ele saiu, o carcereiro procurou ele e disse, você é um burro. Por quê? Porque aquele homem não era simplesmente um pastor. Era um governador com uma carta do perdão que trouxe para te dar. Mas tu não quis conversa com um homem, que recebeu, aí agora tu vai ser condenado à morte. E ele ficou quieto, não ia fazer nada mesmo. No dia do julgamento, ele tem por direito um momento de falar algumas coisas, como as últimas palavras, E o que ele falou foi isso. Disse, daqui a pouco eu sei que vou morrer, mas eu não vou morrer por causa do crime que eu cometi. É por causa do perdão que eu rejeitei. Aí a conclusão é que não é diretamente o pecado que leva a pessoa ao inferno, à condenação. É a falta do perdão dos seus pecados. A falta do perdão dos seus pecados. E como é que encontra o perdão dos pecados? Se aproximando de Deus. Procurando a quem pode perdoar. E quem é que pode perdoar? Senão Deus, o seu Filho Jesus, que foi enviado para este fim. Perdoar
os pecados do mundo. Reconciliar o mundo com Deus, reafirmar uma nova aliança. Por isso que fala aqui do Novo Testamento. O que quer dizer Novo Testamento? Nova aliança, né? A velha aliança era regida por uma lei, a lei mosaica. Esta lei levava as pessoas até a presença de Jesus, a presença de Deus, né? Porém, não tinha o poder de libertar a pessoa do pecado, porque se cumpria um ritual anualmente, todos os anos ia lá com um cordeiro, sacrificava, o sacerdote sacrificava aquele cordeiro, tirava o sangue, banhava aquela pessoa com aquele sangue do cordeiro, simbolicamente estaria lavando a pessoa dos seus pecados, mas tinha um prazo de validade, um ano não voltava de novo. Outro cordeiro, o pobrezinho tinha que morrer de novo, ou outro para morrer também, né? Entendeu? Então, isso tinha validade pelo um ano, né? Era o Velho Testamento, ou seja, a velha aliança. Quando chega Jesus, então a lei seria como o alho, né? Diz aqui Paulo. Paulo diz que a lei era como o alho, que levava até Jesus e entregava a Jesus, né? Que pela lei se revelava o pecado, mas porém não podia perdoar, não limpava, não libertava a pessoa do pecado. Aí Paulo diz que até como um espelho, que você vê a mancha, vê o que tem de defeito no seu corpo, porém o espelho não pode tirar. Assim era a lei. Mostrava tudo que é errado na sua vida, porém não podia libertar você daquele erro, porque quem libertava era Cristo. Então, e como foi que os antepassados foram salvos? No caso de Abraão e todos os seus que antes de Cristo foram salvos. E o autor da carta aos Hebreus diz que eles morreram e não viram a promessa, né? Tinha eles a promessa, mas porém não viram a promessa, não chegaram a alcançar. Mas como nós que não vimos a Cristo, não vimos a promessa, como diz agora Paulo aqui, né? Estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, né? Então, como nós também que não conhecia a promessa, não tinha esse conhecimento, não tinha visto Jesus pessoalmente, e a fé nos leva até a Ele, e recebemos os perdão dos nossos pecados, fomos libertos, alcançamos a salvação. Nesta mesma promessa estavam os antepassados, né? Caminhando na presença de Deus, através desta promessa, de alcançar a salvação. O autor da carta aos Hebreus diz que pela fé Abraão andou pelo deserto, morando de tenda em tenda. Quer dizer, quando ele se mudava para um canto, ele montava a sua tenda. Disse, junto com os seus herdeiros, Isaac e Jacó, também herdeiro da mesma promessa, né? Não construiu casa para si, morando de tenda em tenda, não construindo casa para si, porque almejava a morada celestial. Louvado o nome do Senhor. Os antepassados andaram por esta promessa, né? Mas, e nós, que estávamos longe, como diz Paulo, estávamos aqui longe, e Jesus fez esta conciliação, tanto nós que estávamos longe, como os que estavam perto. Quem é que estava perto? O povo de Israel, estava perto. Muitos israelitas foram salvos pela cruz também, junto com a igreja, muitos judeus que serviam ao Senhor no tempo dos apóstolos, da igreja primitiva, a maioria era judeu, e depois foi que eles partiram para os gentios, certo? Quando Pedro sai
e vai à cidade de Jó, a um chamado urgente para ressuscitar uma mulher que estava morta. Ele orou ali, a mulher ressuscitou. Ele ficou por ali mais uns 3 dias, e foi o momento em que Cornélio teve uma revelação. Estava orando lá, fazendo seu sacrifício, o anjo aparece a ele. As tuas orações, os teus sacrifícios, as tuas esmolas, as tuas ofertas têm chegado diante de Deus. Isso o anjo disse para ele. Mas tem uma coisa que tu precisa fazer. Manda chamar Pedro, que está lá em Jope, na casa de uma mulher chamada Dorca. Chama ele lá, porque quando ele chegar, ele vai falar palavras diante de ti, e diante das quais tu serás salvo. Amém? Tudo que ele estava fazendo era correto, perfeito. Não era um israelita, era um prosélito. Quer dizer, um gentil convertido ao judaísmo, que servia a Deus. Então como ele resolveu sair do mundo gentil para servir ao Deus de Israel, foi necessário que ele passasse por esta circuncisão. Ele era chamado pelos israelitas de incircunciso. Se convertendo ao judaísmo, ele seria chamado de prosélito, porque não era judeu e nem era mais um gentil. Era um crente nos dias de hoje. Não era mais católico, nem era mais gentil, agora era um crente, né? Então, Cornélio agora era um gentil convertido ao judaísmo, chamado de prosélito. Fazia tudo certinho, estava vendo melhor do que os próprios judeus. Era piedoso, a Bíblia diz aqui que era piedoso, homem bondoso, coração quebrantado, voltado para Deus, adorava o Senhor, oferecia os sacrifícios, mesmo como os judeus oferecia ao Senhor, as orações, tinha sua dedicação a Deus, porém precisava ser salvo. E para ser salvo, tinha que conhecer a Jesus. Louvado o nome do Senhor. Então, quando Paulo diz aqui que ele pegou dos 2 povos e de ambos fez um. Quem é este um que ele fez? Através do sangue lá na cruz. Jesus se juntou gentil e judeu e fez uma conciliação com Deus. Aí nesta conciliação com Deus, neste agrupamento, foi formado a igreja. E igreja, na palavra grega, quer dizer eclésia. Eclésia quer dizer tirado de dentro para fora. Na palavra, no significado grego, significado de igreja é eclésia. E eclésia quer dizer tirado de dentro para fora. Tirado de dentro da onde? Do mundo para fora. Portanto, quando Jesus orando, ele dizia no capítulo 17 de João: eu não te peço que tires do mundo, mas que guarde do mal. Do mal que está no mundo. Louvado o nome do Senhor. Porque aí ele continuando, ele vai dizendo, porque como eu não sou do mundo, eles também não são do mundo. Glória a Deus. Certo? Então, a igreja tirada do mundo, de dentro do mundo para fora, chamadas de eclésia, certo? Dá esse significado. Então, quando Pedro veio a Cornélio, chega a Cornélio, começa a falar de Jesus para ele, que ele só conhecia a prática do judaísmo, era piedoso, conhecedor das escrituras, junto com os judeus, praticante,
mas porém não conhecia a Jesus agora. E quando Pedro começa a falar de Jesus para ele começou a quebrantar-se cada vez mais diante de Deus, e junto com os seus, sua família e os seus empregados, alguns que estavam com ele na sua casa, porque ele era um centurião. Então o centurião era um homem de bem na sociedade, né? Bem sucedido no meio da sociedade, financeiramente e pela sua piedade. E quando Pedro começa a falar, ele começa a se quebrantar, ele começa a receber aquela graça de Deus, a unção do Espírito, começa a receber a presença de Deus, né? E Pedro ainda falando, de repente os homens estavam todos falando em línguas estranhas, batizados pelo Espírito Santo naquele momento. Pedro ainda falando, ainda pregando, aí veio o Espírito Santo e encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aí Pedro disse: agora eu vejo que Deus fez de vocês como um de nós. Agora quem é que impede vocês descerem as águas? De vocês serem batizados? Porque é uma ordenança até de Jesus: quem crê e for batizado será salvo. Aí Pedro batizou todos eles ali na mesma hora, foram batizados. Pedro volta para Jerusalém, a notícia chegou em Jerusalém antes de Pedro chegar. Aleluia. Porque a notícia, seja boa, seja ruim, ela vai na nossa frente. Quando você chega lá, o povo já sabe. Não se preocupe. Tem até alguns que dizem que tem o correio da má notícia, né? O correio da má notícia. Mas tem também o da boa notícia, né? E agora pelos meios sociais é que é mais rápido, né? O que acontece todo lado do mundo aqui a gente sabe no tempo integral, né? Tipo coisa. Quando Pedro chega em Jerusalém, já estavam esperando ele. Pegaram Pedro, levaram lá para o templo, se reuniram os cabeças lá, os chefes da igreja, e chamaram Pedro e deram uma bronca em Pedro. Como é que tu agora entra na casa de gentio? Aí Pedro foi explicar. Aconteceu, eu chegando lá, Cornélio teve a visão, mandou me chamar, e veio, e eu vi escoltado com 2 soldados, que ele mandou me chamar. Chegando lá, eu comecei a falar de Jesus para eles, mostrando as Escrituras, que era necessário que Cristo padecesse, fosse morto, ressuscitado no 3º dia, e para a salvação das almas, ele foi pendurado no madeiro, derramou o seu sangue para nos purificar do nosso pecado. Enquanto eu falava isto, veio o Espírito Santo e encheu todas aquelas almas, eles foram todos batizados com o Espírito Santo. E eu vi que Deus não faz acepção de pessoas como nós fazemos. Levei eles e batizei nas águas logo imediato. E foi assim que Deus fez no meio dos gentios. Então, aquele povo da cúpula, todos reconheceram. E disse: agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas, e esta salvação é para todos que creem no Senhor. Louvado o nome do Senhor. Aí o que Paulo está dizendo aqui? Que ele, com a cruz, reconciliou ambos os povos para com Deus, e com ela matou as inimizades. Aleluia. Como se Jesus tivesse pegado aquela cruz e tivesse dado lapado na inimizade, né? Quebrando, matando, derrubando, destruindo a inimizade. Foi com ela.
que Ele abriu o espaço para nós chegar à presença de Deus. Éramos gentios, separados da comunidade de Israel, sem Deus, estranhos aos concertos da promessa, e não tendo esperança. Ninguém tinha uma esperança. Que esperança nós tínhamos? Quem sabia de nada, conhecia nada. Fui católico desde a minha nascença. Desde quando nasci católico. Levado para a igreja, fazia catecismo, fazendo crisma. E ensinando também. Eu cheguei a ser ainda catequista da igreja católica, lá no nosso interior. E realmente não tinha esse conhecimento. Penso, como era burro. Era bravo, sem conhecimento, sem esperança e sem Deus no mundo. Era assim que eu era. E você também não era diferente. Né? Sem Deus no mundo. Ignorante. Não respeitando a vontade de Deus. E aí chega um momento em que Deus abre assim o conhecimento, irmão. Eu estava até meditando agora essa semana. Eu vivi muito tempo também. E as urnas votavam, elegia um bocado de gente aí, sem conhecer nada de política, não sabia quem era a direita nem quem era a esquerda. Para mim tudo era a mesma coisa. Achando que eu vivi no catolicismo. Eu não sabia o que era direita nem o que era esquerda, para mim tudo era a mesma coisa. Deu certo, tá bom. Então essa era o meu conhecimento. Agora que a gente começa a conhecer as coisas, começa a abrir o conhecimento, a gente vê aonde que a gente estava, como estava fazendo, e como estava fazendo, como estava caminhando, nesse desconhecimento. Desinformado. Desinformado. E quando você é desinformado, você está, às vezes, no caminho certo e é obrigado a perguntar a alguém se está no caminho certo. Porque você não está informado. Às vezes você está no caminho errado e não está informado. Aí quando você toma conhecimento, porque se informou. Se informou. Louvado o nome do Senhor. Quando nós somos dependentes uns dos outros, por isso que há um conceito na Bíblia que, como diz, uma pergunta que fizeram ao Senhor: qual o maior mandamento? Dos 10, qual o maior? Aí o Senhor disse: são 2. Os maiores, de todos os mandamentos, 2 são maiores. Amar a Deus de toda a tua alma, o teu conhecimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E fazendo isto, tu fizeste os 10. Tu fizeste, vamos fazer os 10. Porque os outros 8 eles estão incluídos nesse mesmo 2. Você não vai, se amando o seu próximo, não vai fazer aquilo que está lá na frente para você fazer, que é contrário à vontade de Deus. Aí, amando o nosso próximo, nós reconhecemos que nós vivemos em comunidade. Vivendo em comunidade, vivemos o quê? Dependente um do outro. Ninguém vive sozinho, separado. Como nós estávamos separados da comunidade de Israel, sem Deus do mundo. Quando nós conhecemos a Deus, fomos anexados a este trono, certo? Então nós fazemos agora parte desta comunidade,
e como disse Pedro na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 4, que agora nós temos parte da natureza divina, quer dizer, temos conhecimento das coisas divinas, né? E sabemos como devemos amar uns aos outros, nos respeitando e reconhecendo que cada um tem o seu respeito, né? Tem a sua qualidade. Como diz Paulo, que cada um considere o outro superior a si mesmo. Então veja bem, agora fazendo parte desta comunidade, somos membros um dos outros, pertencemos à mesma necessidade de servir uns aos outros, e somos dependentes uns dos outros desde a hora que a gente nasce, porque para nascer e vir ao mundo, alguém foi lá e te puxou, ou um médico ou uma parteira, né? Aí você já precisou de alguém te ajudar ali, logo ali, cortar o umbigo e começar, né, dar umas palmadinhas para dar vida, né? Para ver se chora, né? Então já começa dali começamos a precisar dos outros, e aí nós vamos viver precisando dos outros até a morte, até para ser sepultado, porque se os outros não sepultarem, vamos ficar lá por urubu comer, não é verdade? Né? E se os outros não se juntarem e enterrar, vai ficar lá por urubu comer, porque nós precisamos até para ser enterrado, né, irmão Pedro? Como não? Glória a Deus. Então veja bem, até para ser enterrado nós precisamos dos outros. Na hora de dar um banho e botar lá no caixão, não saber quem é que vai banhar, quem vai colocar lá, né? Alguém lá na avenida da família não é, mas alguém vai lá para fazer isso. Quer dizer, nós precisamos uns dos outros quando nasce e até a morte. Ninguém vive só, ninguém vive independente. Somos dependentes uns dos outros. Portanto, nós precisamos aprender isto: amar ao próximo como a si mesmo. Veja bem, você ama a você mesmo, então o que é que você começa a fazer com você mesmo? Você quer estar bem, você quer estar com saúde, né? Você não quer estar todo sujo, né? Eu trabalho lá, eu tenho assim, a maior inveja de eu ver um pedreiro trabalhando e não se sujar, porque eu fico todo lamujado, eu fico todo sujo, suor da cabeça aos pés, logo, e eu estou todo melado aí. Às vezes a irmã pode dizer, quando você vier, passa lá na loja, tá, para comprar isso, comprar aquilo. Eu digo, hein? Você não vê como é que eu chego aqui em casa, não? Você não vê como é que eu chego? Pois é, desse jeito que eu saio da obra. Não tem como eu passar no canteiro, não, eu venho direto para casa. Então nós vivemos desta forma, né? Então quando nós amamos a nós mesmos, nós queremos só o melhor para a gente, né? Está limpinho, está bem vestido, está bem calçado, está com saúde. Então esta coisa nós precisamos querer para os outros, que os outros estejam da mesma forma, como disse Paulo a Filemão. Disse Filemão: eu desejo que vá bem a tua alma, que tu vá bem, como vai bem a tua alma. O que quer dizer com isso? É que quando ele soube que Filemão era crente agora, ele era um camarada rico, também poderoso, com certeza tinha as suas falhas, né? A sua incredulidade, as suas coisas ruins. Agora ele é crente. Aí tinha lá um camarada preso com Paulo, que tinha sido servo de Filemão. E esse servo tinha sido fugitivo das mãos de Filemão. E Filemão achou que podia se vingar dele. Quando ele agora crente, o homem lá também crente na cadeia junto com Paulo, o homem sai da cadeia, o Paulo manda ele de volta a ir para a casa de Filemão. Aí disse Filemão: fulano agora é crente, convertido,
em Cristo, comigo aqui na cadeia, ele está indo para casa agora, e ele vai na tua casa. Eu te peço que tu receba ele como se estivesse me recebendo, né? E se te deve alguma coisa, então eu te pagarei quando chega lá. Põe na minha conta, eu te pagarei quando chega lá. E te desejo que tu vá bem, como vai bem a tua alma. Por que quer dizer isso? Porque eu quero dizer que desejo que tu vá bem, como vai bem a tua alma. Porque o camarada convertido, salvo em Jesus, a sua alma está bem. Como disse aqui, Jesus dizendo, né, a leitura que eu fiz, encontrarei descanso para as vossas almas. Tá? Convertido em Cristo, a alma está bem, está lavada, está aliviada, está remida. Então a alma está bem. Quando ele disse, Filemão, te desejo que tu vá bem, como vai bem a tua alma, porque o salvo, a sua alma está bem. Tá? Quando Pedro dá o discurso diante dos judeus, dos israelitas que estavam ali, admirados com aquele milagre que aconteceu, aí Pedro disse, olha, por que vocês estão assim olhando para nós, como se de nós mesmos tivesse saído esse poder de libertar este homem dessa enfermidade? Pois foi no nome daquele que vocês mataram lá no madeiro, pendurado na cruz. É no nome daquele Jesus, que ele foi morto. Mas nós somos testemunho que ele foi ressuscitado, que ele ressuscitou, e é no nome dele que este homem agora está livre da sua enfermidade, está curado, né? Porque eu sei bem que vocês fizeram isto por ignorância, mas lembre-se de uma coisa, vocês mataram o príncipe da vida. Agora, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e receba da presença de Deus o refrigério para as vossas almas. Aleluia. A alma em refrigério de Deus, a alma aliviada do peso do pecado, da angústia do pecado, da fadiga do pecado, do fardo pesado, ela, quando se encontra com Jesus, tem a mudança, e Jesus disse aí, confirmando, diz aqui, olha, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia. Vocês vão encontrar o refrigério para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Louvado o nome do Senhor. Então vocês vão estar com a alma aliviada. Aí por isso que Paulo diz assim, ô Filemão, eu te desejo que vai bem. Como vai bem a tua alma? Quer dizer, se a tua alma está bem, toda a tua vida está bem. Então você está bem, a sua alma está bem, você está bem consigo mesmo, então você é capaz de receber outros e de amar os outros, o teu próximo como a ti mesmo. Se a tua alma está bem, se você está bem, então você vai ter condições de amar o próximo como a si mesmo. Se compadecer dele, ter misericórdia dele, sofrer por ele, chorar por ele, gemer por ele, até que seja também liberto. Como disse aqui Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, eu sinto dores, aos Gálatas, escrevendo aos Gálatas, eu sinto dores, como se dores de parto, até que eu veja Cristo gerado em vós. Louvado o nome do Senhor. O que eu sinto, assim, aquela vontade, aquele desejo, aquela necessidade de ver vocês firmados, transformados, edificados, de ver vocês
bem edificado na fé em Cristo, eu fico sofrendo aqui por dentro como se eu estivesse sentindo dores de parto. Até que isto passe, é que eu veja vocês, que eu veja Cristo gerado em vocês. Louvado o nome do Senhor. Eu vejo Cristo firmado em vocês. Irmãos, nós como crente, como líderes até, nós sentimos esta preocupação. O que está acontecendo com os irmãos? O que está acontecendo com aquele pessoal, aqueles irmãos que é difícil a gente ver nas igrejas, nos cultos. E então a gente sente aquela dor. É o que Paulo sofria, quando ele diz, eu sinto como se fosse uma dor de parto. Enquanto eu não vejo vocês firmados em Cristo, ali arrancados, firmados, servindo a Cristo, e te ver que está firmado, então está bem, glória a Deus. É como vai bem a nossa alma. Quando a gente sente as dores dos outros, a necessidade dos outros, por que esta falha, por que esta fraqueza, esta dificuldade, o que está acontecendo? Isto dói na nossa alma, dentro de nós como uma dor de parto, porque a gente não quer ver essas cadeiras vazias como está hoje aqui, no culto de Santa Ceia, que os irmãos todos estejam aqui. Este é o nosso desejo. Quando a gente vem de lá do Gereissage, a gente vem pensando em encontrar todos os irmãos aqui, e abraçar e ter aquela comunhão, e acontece o contrário. Então a gente fica com aquela dor. O que está acontecendo? Que é o culpado? O que Jesus fez com essas pessoas? Jesus foi cruel, fez alguma coisa mal? Jesus não faz mal a ninguém. E o crente também não faz, porque o crente ora pelo crente, pelos outros, o crente geme pelos outros, até que veja Cristo gerado em vós. Glória ao nome do Senhor. Estranhos aos concertos de Deus, da promessa, éramos estranhos. Agora conhecendo, por que se manter tão longe, tão afastado? Vai chegar a hora que a gente vai precisar de Deus como nunca precisou. O profeta Amós, ele diz assim, vem dias, diz o Senhor, em que correrão de um mar ao outro mar, procurando a palavra de Deus, e não encontrarão. Diz, até as virgens se desmaiarão de dor, de tanta angústia, de tanto sofrimento, e não vão encontrar mais a palavra de Deus. Enquanto é tempo, é tanta fartura que pisa por cima do fruto. Que é como disse aqui o Salomão, no provérbio. A alma farta, ela pisa o favo de mel. E a alma faminta, até o amargo é doce. Glória a Deus. Mas que isso não venha acontecer com nós. Por isso é que Deus não deixou que o povo de Israel colhesse o maná e guardasse dentro de casa. Ele não permitiu. Disse, todo o maná vai vir todo dia para vocês se alimentar. Não vai faltar. Agora, tem que todo dia ir buscar. Aleluia. Não vai faltar o maná. Vocês forem buscar, vocês vão encontrar. Agora tem que buscar todo dia. Só um único dia vocês não devem buscar. Vocês devem apanhar na sexta-feira para guardar para o sábado. Esse
que é guardado da sexta para o sábado não vai apodrecer. Mas qualquer outro dia da semana que você apanhar e guardar para o outro dia, vai apodrecer. Não vai servir de nada. E acontecia muitos que colhiam e guardavam para o outro dia, quando chegava no outro dia estava tudo pronto. Aí lá vinha Moisés reclamar. Tinha que buscar todo dia. Isto é para nós, mano. É para nós. O Senhor mandou fazer a arca da aliança, guardou lá a vara de Arão, que floresceu no meio do verão, no meio do deserto, no seco. Uma vara seca. Floresceu. E guardou também uma porção do maná dentro daquela arca. Para provar que foi aquele maná, que o alimento que veio depois até entrar na Canaã e até chegar o alimento da terra de Canaã. Glória a Deus. Nós não podemos deixar de buscar o Senhor todo dia. Buscar e adorar, prestar culto, servir a Ele, ir para a igreja, adorar. Todo esforço é pouco para servir ao Senhor. Porque se nós der lugar à fraqueza, à moleza, não vai ver não. Eu digo para os irmãos que tem dia que eu chego em casa, só o farrapo. Tomo um banho, me arrumo, merendo. Aí quando a irmã Fábio se arruma, eu me deito numa rede lá debaixo do posto de ventilação. E aí eu começo a imaginar. Por isso que tem muitos irmãos que não vai para a igreja. É porque a vontade é não levantar mais naquela rede. Agarra ali aquele momento. Mas a gente vai. Vai porque é para Deus. A Ele eu sou devedor da minha vida. Se é a sua permissão, eu não vivo. De todos os dons que Deus dá ao homem, o melhor é o dom de viver. É o dom da vida. É a razão de viver. A minha mãe tinha que dizer que a pior morte do mundo, ou melhor, a pior sorte do mundo, ainda era melhor do que morrer. Entendeu? A pior sorte do mundo ainda era melhor do que morrer. Minha mãe dizia isso muitas vezes. Porque com certeza a morte não é nada bom, não. Tanto que ninguém quer morrer. Às vezes a pessoa até desesperada dizia, eu quero morrer, puxa de perto dela para morrer, não quer não. Quer morrer mesmo? Quer não quer mais não. Entendeu? Porque é com certeza coisa ruim. É a separação. É uma partida. É uma ausência para nunca mais voltar. Acabou. Então, o melhor dom é o de viver. De tudo que Deus permite ao ser humano, a melhor permissão que Ele dá é a de viver. Permissão para viver. E nós devemos ser gratos a Ele todo dia. E no dia que tem culto na igreja, é o principal dia de ser grato a Ele. Lá no culto eu vou ser grato ao Senhor. Vou cantar louvor a Ele, vou orar, vou glorificar, vou fazer alguma coisa que Ele agrade. Louvado o nome do Senhor. Que uma gratidão pelo que Ele tem nos concedido. Como a gente é ingrato. Às vezes amanhece o dia, aquela respiração, o vento soprando, o sol clareando, um novo dia, aquele já passou, a noite foi a separação de um para o outro, mas já aparece o outro dia, o sol clareando. Então ali já é um motivo da gente dizer, como disse Davi, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E as suas misericórdias é o motivo de não sermos consumidos. Amém? Vamos celebrar a ceia do Senhor.